Olá, meu nome é Cristiane Jatene, eu sou psicóloga e historiadora, continuando aqui a nossa série de filmes e livros e obras artísticas para a gente pensar um pouco a respeito de temas existenciais. Hoje eu vou falar de dois documentários que estão no Netflix. Um chama a 13ª Emenda, que se refere à 13ª Emenda da Constituição norte-americana, que diz que ninguém pode ser escravizado ou obrigado a fazer serviços forçados, a menos que esteja cumprindo alguma pena. O segundo documentário chama Os Panteras Negras, também na Netflix, que se refere ao movimento que era o Partido Socialista Panteras Negras, que era uma reação dos movimentos negros à violência policial norte-americana. E quero falar desse livro, Vida de Escritor, do Gay Tallassee. O Gay Tallassee é um jornalista norte-americano. Ele faz parte de um movimento que teve na década de 60 e 70, que era o novo jornalismo. Eram jornalistas que escreviam como escritores. Ele era do New York Times, ele é vivo ainda, ele está bem idoso agora. Ele tem uma obra que eu considero excepcional. Eu acho que ele não se denomina assim, mas ele, para mim, é um grande historiador. Esse livro aqui, o tema principal são de situações difíceis, de lutas, de perdas, pessoas que ficam, às vezes, em segundo lugar, mas ele faz um retrato excepcional sobre a luta antirracista dos negros norte-americanos. Ele não é negro, é um jornalista que, como eu disse, escreve como escritor. E o outro livro que eu queria falar é esse, ó, 5 Voltas na Bahia e um Beijo para Caetano Veloso, é da Alexandra Lucas Coelho, uma jornalista portuguesa. E o que essas obras têm a ver, de que forma que eu linkei essas obras? A 13ª Emenda é um filme, eu considero um filme muito importante, porque ele traz a reflexão de como foi construída a imagem do negro marginalizado e de que forma a sociedade norte-americana encontrou, a partir da 13ª Emenda, para continuar com os negros como escravos, para continuar escravizando os negros. É uma reflexão muito profunda e muito abrangente, tem vários especialistas de como as mulheres negras foram constantemente violentadas por homens brancos, e essa inversão que teve de narrativa, né, com criação de fatos, né, porque um dia ainda vou fazer um vídeo falando a diferença entre narrativas diferentes e mentira. Narrativas diferentes, elas sempre têm que se embasar em fatos documentados. Eu posso eliminar alguns fatos e não colocar a figura toda, mas ela nunca é uma coisa inventada. Mentira, sim, você inventa um fato, como acontece com as fake news. São fatos mentirosos, inventados, falsificados, travestidos de narrativas. Não são narrativas, são mentiras. Então, esse filme, sim, é uma narrativa e, no mínimo, eu acho interessante para a gente pensar a respeito tanto dessa 13ª Emenda da Constituição, quanto de como ela foi usada na sociedade norte-americana e o que foi acontecendo depois. Esse livro aqui, apesar de ser muito grande, quase todos do Gay Tallassee são muito grandes. Tem um que chama Mulher do Próximo, que eu posso falar dele um dia aqui, que ele faz todo um paralelo, como a pornografia norte-americana foi criada e foi desenvolvida junto com o puritanismo. E são muitos dados, muitas coisas, mas são livros muito gostosos de ler. Os Panteras Negras, eu gosto do documentário porque ele nem demoniza o movimento, nem santifica. Ele mostra várias partes do movimento, visto por vários ângulos, o que eu considero terapêutico. Para uma coisa ser terapêutica, para um trabalho ser terapêutico, ele precisa olhar por vários ângulos e de várias formas, porque, de acordo com Heidegger, que eu concordo, um fenômeno nunca é mostrado para o ser humano inteiro. O fenômeno sempre se mostra se velando,
se dissimulando, a gente nunca vê a figura toda. E se a gente tiver paciência de olhar por vários ângulos, isso pode dar uma figura mais abrangente e isso pode ser terapêutico para a gente. Então, esse filme Panteras Negras que mostra como foi o movimento, como que eles conseguiram se armar para se defender da polícia, da agressão policial, como que era a estética do movimento, como que eles foram perseguidos e tudo mais. Por que eu incluí esse livro? Porque esse livro, ele fala da Bahia e sob a ótica de uma portuguesa, né? Os portugueses que trouxeram os escravos e a escravidão para o Brasil, e em Portugal nunca teve escravidão. Eles não têm essa vivência de viver numa sociedade onde houve escravidão. E o Gessé de Souza, que é o sociólogo brasileiro, que tem mestrado na Alemanha, pós-doc nos Estados Unidos, ele tem uma teoria de que vários problemas brasileiros, da elite financeira brasileira, enfim, tem a ver com ter uma escravidão como estrutura da sociedade, não questões que vieram herdadas da coroa portuguesa. Então esse livro eu acho ele muito interessante porque ele já começa a se referir aos escravos e aos negros que foram escravizados como escravizados e não como escravos. E acho que isso é um treino para o nosso olhar, para a gente mudar e não olhar mais para uma etnia como se ela sempre tivesse sido escrava, como se fosse natural ela ser escrava, como se ela tivesse nascido para ser escrava, né? E ela mostra como foi uma coisa circunstancial, histórica, social, e que danos isso pode causar, tanto para essa etnia quanto para as outras etnias que vão conviver com aquela etnia que vista sobre um prisma muitas vezes negativo e que nem sempre corresponde à realidade, mas corresponde a uma realidade construída com vários componentes que fazem a gente olhar para uma coisa já com a priori, já com preconceito, já com a discriminação. Então, a questão que eu queria propor é essa, assim, se você já pensou a respeito dos preconceitos que você tem sobre as suas próprias etnias, das quais você descende, sobre os brasileiros, o Brasil, se você tem preconceito sobre o seu país, sobre o seu povo, sobre as etnias que compõem o seu povo, e se você já pensou nessa questão dos negros, de serem um povo que foi escravizado, que foi levado à força para outros lugares, e se você já pensou sobre isso, o que você sente em relação a isso, o que você pensa em relação a isso. Obrigada para quem ficou vendo o vídeo até esse momento. Se você está vendo no YouTube, você pode curtir, compartilhar, comentar, perguntar, ativar o sininho para receber notificação quando tiver vídeo novo. E se você não estiver vendo pelo YouTube, se você clicou no vídeo direto, você pode fechar o vídeo e clicar no link que você cai no canal do YouTube. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!